Oi, gente! Nesse vídeo eu vou trocar o substrato de algumas suculentas. Bom, gente, ó, terça-feira, dia 6 de setembro, agora são 13 horas. Esse barulho no fundo é o plástico balançando, porque tá ventando demais aqui hoje. Mas hoje eu peguei pra replantar algumas suculentas. Eu finalmente fiz substrato hoje. Aqui, ó, tem um tanto de substrato, um pouquinho menos de meio balde. E aqui tem mais substrato, só que esse aqui eu esterilizei. Inclusive já esfriou e agora eu vou replantar as suculentas. Aqui, ó, tem algumas suculentas que eu tirei o substrato, que eu resolvi trocar. E a maioria são as suculentas que eu comprei por último, ó. Aqui tem H-Voids Blood Spears. Quer ver, ó. Essa outra aqui. Bem desidratadinha, tá vendo? E, no geral, é mais por isso. Quando eu comprei essas suculentas, eu plantei elas num substrato que era carvão, perlita e casca de arroz carbonizada. Só que aí, de uns tempos pra cá, né, já até falei em alguns vídeos que algumas suculentas que eu plantei no substrato com um pouquinho de matéria orgânica, elas estão indo melhor por aqui. E aí, preparei esse substrato, ainda tem perlita, tem carvão, tem casca de arroz carbonizada, mas tem um pouquinho de matéria orgânica. Aí eu vou ver se vai dar certo com elas. Inclusive, até peguei essa latinha ali do telhado que estavam, ó, algumas mudinhas de Super Primavera, mudinha da Afterglow. E eu acho que eu vou fazer um arranjinho aqui, já que essas estão pequenininhas. Mas agora é só plantar todo mundo.
Bom, gente, ó, já replantei a maioria das suculentas. O substrato acabou e eu fui esterilizar o resto do substrato que tava no balde, mas ó, muitas suculentas já replantadinhas. E olha só, aqui é um substrato que eu acabei de esterilizar, tá morninho. E aqui tem um substrato que eu acabei de esterilizar, ainda tá bem quente. E eu esterilizo assim, ó, coloco numa panela, que eu só uso pra isso. E eu vou mexendo com uma colher de pau, que eu também só uso pra isso. E ó, tá até saindo fumaça ainda, tá vendo? Eu encho bem a panela, porque aí 2 panelas já foi o substrato todo. E eu gosto de esterilizar o substrato, principalmente quando eu tô reutilizando o substrato, né? Porque aí eu plantando as suculentas nos substratos esterilizados, se der algum problema depois, alguma cochonilha de raiz, ou nematóides mesmo, que faz tempo que eu não tenho problema por aqui, já sei que não foi de substrato. Mas ó, agora eu vou juntar os 2 substratos esterilizados e vou esperar esfriar pra mim poder replantar as outras suculentas que eu tenho pra replantar. Não sei se vai ser nesse vídeo. Eu quero aproveitar que agora eu tenho um pouquinho mais de substrato. Acho que eu vou mudar algumas mudinhas dos berçários também. Talvez as mudinhas de Madiba. Não sei se nesse vídeo, mas vou juntar os substratos aqui agora. Ó, então o substrato já tá aqui esfriando pra eu poder usar. E agora falando um pouquinho sobre as suculentas que eu troquei de substrato, né? Eu acho que a introdução do vídeo ficou meio corrida, então agora dá pra mim explicar um pouquinho mais pra vocês. Separei aqui mais ou menos pra mim explicar pra vocês, mas como eu falei, elas estavam plantadas num substrato que não tinha nada de matéria orgânica, né? Era só matéria inerte. E o substrato assim é muito bom, porque não acumula água, né? É um substrato bem drenável. Mas, ao mesmo tempo, é um substrato muito drenável. Então, às vezes, algumas suculentas acabam desidratando muito, como essas daqui. Que é Echeveria Pollux, Echeveria Winter Sunset e Echeveria Blue Surprise. Então, elas estão bem desidratadinhas. E o que acontece? Algumas suculentas que eu comprei por último e plantei nesse substrato, eu achei que elas não se desenvolveram tanto quanto era para elas terem se desenvolvido, né? Por o tempo que elas estão aqui. Então, a maioria são esses vasinhos aqui. Também troquei agora para esse substrato com um pouquinho de terra para ver. E tem algumas suculentas que, ó, por exemplo, aqui eu montei um berçário, mas aqui são mudinhas pequenas. Tem também, ó, esses 2 vasinhos aqui, que são 2 suculentas que eu comprei no Garden faz um tempinho, só que eu ainda não tinha trocado o substrato também, elas estavam no mesmo substrato que elas vieram, substrato do produtor. Que geralmente essas suculentas do Garden ou do supermercado, eu já troco o substrato na hora que eu chego aqui em casa, pra ver se não tá com nenhuma praguinha. Geralmente tem cochonilhas de raízes, mas essas aqui eu deixei, já faz acho que uns 2 meses que eu comprei elas. E essa daqui, ó, que eu acho que é uma Hanaicada, ela já tá até mais compacta, ela tava bem enxoladinha e sem cor. Mas então agora elas ganharam um vasinho. Essa eu acho que é a Hanaicada, que é a Hanaicada, e esse eu acho que é o Sedum Rintone. Então agora as 2 estão num vasinho com substrato. E tem também esses 2 vasinhos aqui. Aqui é uma latinha. Essa daqui era uma lata maior de milho, que eu pintei xadrezinho assim. E tava lá em cima com essas 3 suculentas aqui, ó, também com esse mesmo substrato. Só que como elas ficam no tempo, né, elas já desidratam um pouquinho mais do que essas que ficam protegidas, porque tomam mais sol. Então o substrato não tava sendo muito bom para elas. E aí eu plantei de novo as 3 que estavam nessa latinha e coloquei mais algumas mudinhas. E agora essa latinha vai voltar pro mesmo lugar que ela tava. Vamos ver se essas suculentas aqui vão dar uma hidratadinha. Essa mudinha de Afterglow, eu até entendo ela ter secado bastante folhinhas, porque ela tava com pouquinhas raízes, acho que tinha começado a sair raiz, tava com um pouquinho tempo. Mas fica no tempo. E esse é um outro vasinho que fica no tempo, fica no telhado, mas fica do outro lado, né? Que essa latinha aqui fica. É um vaso com caule da mamoca. Como vocês podem ver, eu cortei as mudinhas, né? Separei do caule. Já faz acho que uns 10 dias que eu fiz isso. E aí, eu cortei as mudinhas e apoiei elas no substrato mesmo que tava aqui. Eu também resolvi mudar o substrato que tava nesse vasinho. Mas, olha só, eu nem mexi no torrão,
porque eu tirei essas 4 mudinhas aqui do caule, mas ele tá brotando inteiro, ó, tem 2 mudinhas aqui, tem mudinha aqui, então esse foi mais um vasinho que eu resolvi mudar o substrato. E junto de onde esse vasinho fica, tem outros vasinhos que eu também quero mudar o substrato em breve, mas eu vou precisar de mais substrato, né? Esse aqui não vai dar, acho que nem pros replantes que eu tinha pra fazer hoje. Mas aí, ó, então agora eu vou voltar esses vasinhos pro lugar que eles estavam. E eu ia regar suculentas hoje, mas como eu fiz replante com essas aqui, eu vou regar elas amanhã ou depois de amanhã. Eu não gosto mais de regar no mesmo dia que eu faço replante, porque mesmo que você tenha todo o cuidado para não machucar as raízes, né? Por exemplo, que eu não desmanchei o torrão da mamoca, vai acabar machucando uma raizinha ou outra, e aí eu não gosto de regar assim em seguida que eu faço replante. Eu prefiro esperar uns 2, 3 dias depois que fiz replante para poder regar elas. Bom, gente, então, ó, já botei aqui a maioria dos vasinhos no lugar. E agora é só esperar para ver se elas vão gostar mesmo desse substrato, né? Se elas vão se desenvolver mais. Como eu sempre falo aqui no canal, tenho suculentas plantadas em vários substratos diferentes. Eu acho super válido a gente ir testando o que dá certo e o que não dá. E a gente não pode ter medo de errar, né? Já falei que os erros fazem parte do cultivo de suculentas. Tem que errar para você aprender. Mas não adianta você ver que errou e continuar errando, né? Depois eu venho falar pra vocês o que elas acharam, se elas gostaram, se vou ter que trocar o substrato de novo. Vou aproveitar que eu fiz substrato, né? Vou mexer nos berçários agora. Vou mostrar pra vocês várias mudinhas que eu tenho por aqui. Mas então, pro vídeo dos replantes das suculentas foi isso. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo.